Shalom! Você sabia que a Bíblia fala da vida de mulheres que foram verdadeiras heroínas e que salvaram a vida de seus maridos? Shalom! O Talmud nos conta da vida de um homem chamado On Ben Pelet. Esse homem viveu juntamente, a história dele envolvida na história de Korah, a Parashá Korah, aquele homem que se rebelou contra Moshe. Ele, Datã e Abiram, também tinha On Ben Pelet. Porém, o nome de On Ben Pelet não aparece na Torá. Por quê? Porque, na verdade, sua mulher o salvou. E isso a gente encontra no Talmud, contando o que essa mulher fez. Ora, ela pensou bem, Moshe é o nosso líder. Se Korah assumir, ele vai ser Korah o líder. Então ela falou com ele, olha, nós vamos ficar na mesma. Não é melhor deixar como está? Logo, eu creio que ela estava lembrando que Moshe foi aquele que tirou todo o povo, né? Porque Deus o enviou a libertar o povo do Egito, atravessou o mar, estavam ali já passando um tempo no deserto e vendo maná que descia do céu, águas que eles bebiam milagrosamente. Então, assim, ela via que Deus era com Moshe. Agora, será que a mesma coisa aconteceria se Korah fosse o líder? Ela levou o argumento diante do seu esposo. Seu esposo viu que ela tinha razão. Porém, tinha uma coisa. Ele tinha dado a palavra dele para Korah. E ele não podia voltar atrás. Ela usou de uma sabedoria. Como Moshe tinha chamado aqueles homens para no outro dia se apresentarem ali, ela naquela noite embebedou On Ben Pelet. Deixou ele totalmente embriagado ao ponto de no outro dia não conseguir se levantar. Então, deixaram para trás e nós conhecemos todo o restante da história em que o chão se abriu e aqueles homens foram mortos. On Ben Pelet escapou vivo. Creio eu que depois que passou todo o efeito da bebida e ele soube da história o que aconteceu, ele deve ter ficado muito grato à sua esposa. Veja bem, nós conhecemos uma outra história também de uma mulher chamada Abigail, esposa de Nabal. Nabal, um homem muito avarento, muito arrogante. Davi tinha ajudado os servos daquele homem e depois achou, por bem, pedir alguma ajuda a ele. E ele negou, ele foi severo. E Davi, então, ameaçou de morte aquele homem. Porém, sua esposa, conhecendo toda a história, ela se antecipa e manda toda aquela generosidade para Davi em nome de seu marido Nabal. Acredito que Davi suspeitou que não vinha muito de Nabal, mas que sua esposa estava tentando livrar a pele dele. E aí, poupou a vida de Nabal. Mais uma vez, ação de uma mulher de forma sábia, trazendo a vida ao seu lar, protegendo. Agora, veja só, nenhuma dessas ações que essas mulheres tomaram não prejudicou o relacionamento, pelo contrário, fortaleceu. Os maridos poderiam agradecer, sim, por se manterem vivos. Diferentemente da arrogância de mulheres que muitas vezes na Bíblia também foram colocadas como aquela que impõe algo sobre o marido e que levou cada um deles à ruína, morte, destruição. Podemos pensar isso com a mulher de Naamã, que inclusive deu a ele a ideia de fazer a forca. Na realidade até ela fez a forca para que ele levasse Mordecai para a forca e ele que foi quem morreu enforcado. Podemos encontrar também Acabe, que abriu muitos ouvidos, e foi subjugado por Jezabel e que no final também perdeu o trono, a mulher morreu, foi ruína total o reinado dele. Podemos entender a própria esposa de Korah, que também no Talmud diz que ela era um dos pivôs que incentivava o marido a ir contra Moshe. Mulheres que assumiram uma posição que não era delas, que subjugavam seus maridos. E eles
instigado por toda essa raiva, por tudo mais. Eu não quero dizer que Corá fez o que fez porque a mulher mandou. Não. Corá tinha um coração já propenso para isso, mas teve aquela que incentivou, que na realidade não se opôs a ele. Por quê? Porque olha só que coisa interessante. Quando o Eterno criou a mulher, ele colocou, diferentemente de algumas tradições que diz farei uma auxiliadora idônea, ali diz uma mulher frente a ele, que seja opositora. A mulher ela tem que fazer esse papel na hora que o marido está tomando uma atitude, ou vai tomar uma atitude que é totalmente para a destruição da casa, em vez dela chegar e incentivar ele à violência, incentivar ele a fazer algo ruim, ela entra em oposição e diz não. É como se fosse um anjo da parte do Eterno para dizer não, fica aí, não faz isso, isso vai dar errado. É maravilhoso quando podemos perceber que o Eterno tem nos dado uma mulher sábia, porque a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. As mulheres dentro dessas histórias mudaram o destino de seus esposos. Que Deus possa usar nossas esposas com sabedoria para nós. Agora, qual é o papel do homem nisso aí? Você pode pensar, se Deus me desse uma mulher sábia, ou se, o que pode, minha mulher não é sábia. Não. Sabe, peça a Deus, ore, você ora para sua esposa. Você também tem agido com sabedoria com ela? Aos maridos? Você tem dado ouvido, medido os conselhos que ela tem falado? Porque a mulher, muitas vezes, quando você observa que ela não está buscando somente para ela, mas para toda a casa, já é momento de você parar para ouvir, porque tem coisa boa nisso. Você não tem que vencer todas as opiniões, sempre ser você o vencedor. É maravilhoso quando o homem sabe ouvir e medir. E se aquilo não vai dar certo, você pode colocar diante dela também. Olha, esposa, isso que você está me dizendo, mas tem esse problema, isso aqui pode dar errado. Veja só, On Ben Pellet entendeu que a sua esposa estava falando algo que era lógico, que era bom. Ele só não foi de primeira fazer aquilo que ela estava dizendo, porque na verdade ele tinha dado a palavra dele. E ele sabia que não tinha mais como voltar atrás, até ainda que aquilo o prejudicasse. Mas ele foi inteligente em ouvir e observar que era lógico o que ela estava falando. E muitas vezes é necessário que nós, homens, esposos, possamos medir aquilo que a esposa está falando, colocar na balança e olhar bem, isso aqui tem razão. Sabe por quê? No final, não tem problema se ela chegar e dizer, ainda bem que ele me ouviu, ainda bem que eu trouxe uma ideia boa. Uau, ganhou você, ganhou ela. O orgulho é a maior das burrices, me desculpe usar esse termo, porque leva à destruição da família, da sua vida. Não tem problema algum. Minha esposa é sábia, minha esposa é inteligente. Provérbios 31 diz que o marido e os filhos a louvam, porque ela é uma mulher inteligente, porque ela é uma mulher sábia. Porém, não podemos cair naquela de ficar empurrando goela abaixo, porque fui eu que decidi, sou eu que mando. Pessoas arrogantes assim, a ruína já está à esquina esperando. Se sua mulher sábia, ela é uma heroína. E muitas vezes ela pode ser o canal de Deus para salvar você e os filhos, salvar seu emprego, salvar sua empresa. E mulheres, busquem sabedoria de Deus, para que sejam como a esposa de On Ben Pellet, para que sejam como Abigail, para que vocês possam ser mulheres sábias que serão louvadas pelos seus maridos e seus filhos, pela capacidade que Deus deu a vocês. Sim, que vocês sejam cheias do Espírito de Deus.
Nosso canal se propõe a isso. Reconectar. Reconectar famílias. Reconectar famílias ao eterno. Valores que estão sendo perdidos no dia de hoje. Mulheres disputam para ter igualdade com o homem. Homens hoje disputam para poder dizer que são o cabeça da casa. E o lar dividido não subsistirá. Quando a mulher perceber que ela precisa do homem e o homem precisa da mulher, e começarem a ter respeito, em primeiro lugar, companheirismo, sabe, a harmonia, entender um ao outro, ser uma conversa que muitas vezes não precisa ter palavras, um olhar já basta para que possam entender o que precisam fazer. Chegar nessa posição de ser um, tudo vai começar a dar certo. Financeiramente. Acredita nisso? Nós aprendemos, sabemos, o judaísmo ele mostra que a mulher, a sua alma quando está alegre, feliz, é uma grande luz, a Shekhinah de Deus começa a invadir aquela casa, iluminar, ao ponto que a bênção da prosperidade começa a chegar naquela casa. Muitas famílias às vezes estão padecendo com dívidas e outras coisas mais por desacordo entre o marido e mulher. O marido tranca as finanças da mulher, ou a mulher ganha mais do que o marido e acha que ela manda mais. E aí começa a haver uma casa dividida. E sabe o que acontece aí? Essa casa está destruída. Não dá para entender o homem e uma mulher que dormem na mesma cama, que vivem debaixo do mesmo teto, que gastam energia juntos, que gastam a água junto, que cozinham no mesmo fogão, aí pega suas contas e fazem separado, salários separados. São duas casas vivendo em uma. Isso não tem unidade, isso não tem um só corpo aí. Isso tem maldição. Mesmo que a mulher ganhe mais, a responsabilidade continua da provisão do homem. Mesmo que a mulher trabalhe, a provisão está nos ombros do homem. Porque ao homem foi dito, com o suor do teu rosto comerás. Ainda que o homem trabalhe em casa e cuide mais dos afazeres da casa, dando mais assistência aos filhos e tudo mais, mas a casa, ela está debaixo da administração da esposa. Porque foi para a mulher que Deus disse, agora darás luz com dor, terás filho com dor. Quer dizendo, olha, só dentro desse contexto, o homem com o suor do rosto comerás, quer dizer, ele vai prover o alimento, e a mulher gerando filhos. Já mostra os ambientes que Deus estava preparando para cada um. Estamos mostrando, e eu estou aqui mostrando que não importa se o homem tem um escritório dentro de casa, passa mais tempo de casa e pode dar uma olhada aos meninos e ver se o feijão está queimando ou não e tudo mais, mas a administração é da mulher. Quando a mulher chega em casa, ela vai olhar aquilo que está arrumado ou não está arrumado, ou se precisa pintar, botar uma tinta diferente, fazer uma decoração nova dentro de casa. É ela que vai olhar essa parte administrativa do lar. E o homem, ainda que seja ele dentro de casa fazendo todos esses trabalhos, mas é ele que está vendo também a questão financeira e do sustento da casa. Mas isso tudo em harmonia, em unidade. E aí a mulher, ela é uma auxiliadora, sim. Ela é uma opositora, sim. Para que você homem, não dê com a cara na parede. E ao mesmo tempo, ela vai ajudar dentro dessa administração do lar, junto com a sua administração da questão financeira, quando encaixa os dois juntos. Quem se beneficia? Toda a casa. Os dois. Aqui nós estamos falando hoje sobre mulheres heroínas, que tiveram sabedoria e que agiram em favor de seus maridos. Mas eu quero também dizer para os maridos,
hajam em favor de suas mulheres. Estamos iniciando o primeiro vídeo do canal Reconectar. E nada melhor do que começar a buscar ou estar aqui trazendo uma mensagem que busca uma reconexão entre marido e mulher. Porque a base da sociedade é a família. E filhos estruturados, quando encontram pais, maridos, né, e mulheres, os pai e mãe, também bem estruturado. Isso terá uma casa, uma família bem estruturada, que gera uma sociedade bem estruturada. Tudo conectado. Eu quero fazer com que você possa hoje pensar nisso, para que sua casa esteja reconectada, e não só entre vocês, mas reconectados com o Eterno, o nosso Deus. Que nós possamos ser abençoados na prática da palavra. E quero aqui dizer para você que você pode colocar nos seus comentários aí embaixo assuntos que você quer ouvir também, tá? Assuntos metafísicos, assuntos, né, espirituais, que a gente pode dizer assim, né, que está fora do nosso plano. Pode trazer qualquer que seja o comentário aí e colocar sugestões, e estamos aqui prontos para receber essas sugestões, esses comentários, para a gente continuar e ser bem atrativo. Vamos estar juntos, tudo à luz da palavra, tudo à luz das Escrituras. Não quero falar nada aqui de mim mesmo, mas de tudo aquilo que está escrito, que eu puder trazer para vocês. Não vou inventar. Se o assunto não está escrito, se algo não tem nada falando àquele respeito, eu vou dizer até onde eu posso dizer. Mas faremos uma reconexão com aquilo que é de Deus. Pode ter certeza. Que o Eterno abençoe grandemente a todos vocês. Shalom, shalom.